Caminhoneiro catarinense Zé Trovão volta ao Brasil e se entrega à Polícia Federal em Joinville. Bandidos assaltam cooperativa de crédito em Itajaí e fogem com mais de R$200 mil em dinheiro. Nossos repórteres mostram como a população recebeu mais um aumento nos preços da gasolina e do diesel. Santa Catarina fecha setembro com o melhor saldo na criação de vagas formais de trabalho entre os estados do sul do país. E veja também, no esporte, Pintado pede demissão e não é mais o técnico da Chapecoense. O Band Cidade de hoje começa com o caminhoneiro catarinense Zé Trovão, que se entregou hoje para a Polícia Federal em Joinville. Ele estava foragido no México e é investigado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito dos atos antidemocráticos. Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, se entregou por volta das 2h da tarde à Polícia Federal de Joinville, cidade onde mora. Ele prestou depoimento, fez exame de corpo de delito no Instituto Geral de Perícias e foi encaminhado para o Presídio Regional de Joinville, onde vai ficar à disposição da Justiça. Antes de se entregar, ele postou um vídeo nas redes sociais. Neste dia 26 de outubro de 2021, eu me entreguei à Justiça Brasileira, me apresentei à Justiça Brasileira, porque, como diz o nosso hino, verás que um filho teu não foge à luta, eu jamais iria abandonar o povo brasileiro. O caminhoneiro foi um dos líderes das manifestações de 7 de setembro e teve o mandado de prisão expedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, por incitação a atos violentos e ameaças à democracia. Zé Trovão chegou ao México em 31 de agosto e chegou a pedir asilo político. O caminhoneiro ficou sem dinheiro e teve que retornar ao Brasil. Durante o período em que ficou foragido, Zé Trovão tentou, por meio dos advogados, um habeas corpus para não ser preso. As tentativas foram negadas pela Justiça. Bandidos assaltaram hoje uma agência de uma cooperativa de crédito em Itajaí, litoral norte do estado. Foi por volta das 10 horas da manhã. O assalto foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram 3 homens que saem da cooperativa de crédito que fica no bairro São Vicente, com malotes nas mãos. O trio foge em um carro de cor prata dirigido por um quarto criminoso. O veículo foi encontrado abandonado pelos policiais militares. A polícia informou que o bando sequestrou outro carro para fugir e faz buscas para encontrar os responsáveis. Foram levados da cooperativa cerca de R$200 mil. Agora as informações da pandemia de Covid-19. 16 pessoas morreram entre ontem e hoje aqui em Santa Catarina, vítimas da doença. Com esses números, com essas mortes, com essas vidas perdidas, o total chegou a 19.598 aqui em Santa Catarina. 1.041 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total subiu para 1.212.748, com 1.187.005 pacientes recuperados e 6.145 casos em acompanhamento. 42,64% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid aqui no estado, com 452 leitos vagos atualmente. Vamos ver agora como é que está a vacinação. O vacinômetro na tela do Band Cidade para você. Até o momento, 9.918.526 doses aplicadas. Total de população vacinada com a primeira dose, 90,42%. Com a segunda dose, 67,73%. Das doses aplicadas, 257 mil são de dose única. Tem ainda 223.407 doses de reforço e 11.590 doses adicionais até o momento. E ainda sobre a pandemia, a Justiça suspendeu hoje o decreto que liberou o uso de máscaras em ambientes externos na cidade de Criciúma. A decisão foi da 2ª Vara da Fazenda Pública em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual. O argumento é o de que o decreto fere a lei federal e o decreto estadual, os dois que fixam as regras de combate à pandemia e obrigam a população a usar máscaras. A Justiça determinou ampla divulgação da decisão e fixou multa de R$10 mil a R$300 mil em caso de descumprimento. Cabe recurso da decisão. Para falar deste assunto, eu converso agora com o Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Tudo bem, Roberto? Uma boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Eu lembro que a gente conversava desse assunto ontem, sobre esse assunto aqui ontem, e era meio previsível. Você até cantou aqui a bola, né? Era meio previsível que isso seria suspenso, né? A decisão da Justiça atende um pedido de liminar, portanto não é uma decisão definitiva, ela está calcada na lei. E é isso que tem que prevalecer. O que diz o Ministério Público? Que houve uma sobreposição
de um decreto municipal em cima de uma lei estadual e de outra federal. Isso não pode ocorrer. Quem é responsável pela política de saúde pública dentro do território do Estado é o governo de Santa Catarina. Há até um pequeno contrassenso nesse processo, porque o secretário de Saúde do Estado, André Mota Ribeiro, diz que no mês que vem, que começa literalmente na semana que vem, o governo tende a liberar a desobrigação, né? A não obrigatoriedade do uso de máscara em ambiente público. Mas voltamos àquela questão. Por que isso é possível? Pelos altos índices de imunização. E como é que se fiscaliza? Vai ter alguém pedindo lá, você está com seu comprovante aí das 2 doses? Você já está totalmente imunizado? Já passou o período de 15 dias depois da última dose tomada para você poder tirar a máscara? E é esse o ponto que resiste. A grande dúvida sobre esses decretos é a fiscalização. E também, que tipo de punição há para quem não cumprir. Quer dizer, o indivíduo não se vacinou ou só tomou a primeira dose e estará em ambiente público sem máscara. Outro detalhe importante, isso que eu acabei de dizer, vale para ambientes abertos. Não há liberação, nem no decreto de Criciúma, que por enquanto está suspenso, em ambientes fechados. Mas já tem gente burlando a legislação. Esses dias estava em um estabelecimento e o segurança convidou um cidadão para se retirar porque ele estava sem máscara. Muito bem feito. Daqui a pouco eu volto com mais comentários aqui no Band Cidade. Até já. Combinado, Roberto. Até daqui a pouco. Logo mais, depois do Band Cidade, você confere as informações mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques de hoje. Quem chega com as informações é a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje nós temos uma ótima notícia que mostra que a vacinação e o uso de máscaras estão dando super certo. Mais um indício disso, né? 6 estados daqui do Brasil já não tem nenhuma morte por Covid nas últimas 24 horas, mas é importante nós mantermos todos os cuidados. Nós também vamos falar sobre a votação do relatório final da CPI, que tem o presidente Jair Bolsonaro como alvo das acusações. E outro assunto, o presidente da Câmara disse que a proposta que abre espaço para um novo Bolsa Família vai ser votada na casa amanhã. Todos os detalhes, isso e muito mais, a partir das 7h20 no Jornal da Band. Não perca. Já está em vigor o novo reajuste dos combustíveis autorizado e anunciado pela Petrobras. A repercussão entre os motoristas, claro, foi péssima, não é? Veja na reportagem do João Paulo Cardoso. O Luiz Fernando aproveitou os preços antigos para encher o tanque da moto. O reajuste no preço da gasolina e do óleo diesel, anunciado pela Petrobras nesta segunda-feira, ainda não havia chegado às bombas nesta terça-feira. O motoboy não escondeu a insatisfação com o novo aumento. Antigamente, R$10 era bastante para a gente trabalhar e sobrava um pouco de gasolina. Hoje já não é o suficiente para trabalhar, eu sou obrigado a trabalhar com 20. E não só a gasolina, mas isso interfere em outras coisas, no preço de frete, no preço do produto, no preço de pedido, lanche, tudo vai aumentando por causa da gasolina, né? É o segundo reajuste dos 2 combustíveis em menos de um mês. No ano, a gasolina registrou aumento de 73,4% nas refinarias. Já o diesel acumula alta de 65,3% no mesmo período. De acordo com a Petrobras, o preço médio da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, aumento de 7,4%. No óleo diesel, o reajuste foi de 9,15%. O litro passou de R$ 3,06 para R$ 3,34 por litro, um aumento médio de 0,28 centavos por litro. Cada vez mais complicado, né? Andar de carro na cidade, né? Transporte público também não ajuda muito, né? Fica bem difícil mesmo. Tá doendo. Chega a sair da geladeira para vir pro carro, né? Tomara que não chegue a R$10, porque daí tem que largar o carro no meio da rua e sair andando. O governo do estado atualizou as informações relativas à recuperação dos 33 milhões de reais gastos com a compra dos 200 respiradores. Pela nova atualização, o governo já conseguiu bloquear 34 milhões de reais entre dinheiro, imóveis, participações em empresas e veículos.
Outros 10 milhões estão em fase avançada de cobrança judicial. O valor ultrapassa o investimento feito nos respiradores que nunca chegaram, porque o governo também quer receber indenização por danos morais e sociais. Na área criminal, a Justiça já aceitou denúncia contra 7 envolvidos no escândalo. O Supremo Tribunal Federal definiu como inconstitucional o orçamento impositivo em Santa Catarina. A decisão foi unânime. A decisão da Suprema Corte declarou inconstitucionais os artigos 120A e 120B da Constituição catarinense, que constam da emenda aprovada pela Assembleia Legislativa em 2014. Os artigos obrigavam o governo do estado a executar as prioridades orçamentárias estabelecidas nas audiências públicas regionais. É o chamado orçamento impositivo. Os ministros acompanharam o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, que considerou que esses 2 artigos violam a Constituição Federal e extrapolam a competência dos estados para aprovar orçamentos impositivos, já que a Carta Federal confere caráter autorizativo à lei orçamentária. Roberto, uma mudança importante na Constituição Estadual que, de uma certa maneira, diminui o poder da Assembleia sobre o orçamento? Tem reflexo direto no relacionamento político do Legislativo com o Executivo. Um dos grandes esforços do governador Carlos Moisés da Silva tem sido pagar o orçamento impositivo, justamente as emendas impositivas dos deputados. Mudou até um pouco o conceito, mas é nesta relação que os deputados conseguem levar ao município, à base dele, recursos tirados do orçamento do governo do Estado e recursos dirigidos. Não há nada de errado nisso. Emenda parlamentar é boa porque não é o deputado que fica com o dinheiro. É a sociedade, é a ponta, é o município, é a base dele. Só que essa questão de tirar a impositividade desse argumento legal usado pelo Supremo, olha, isso vai dar um desgaste muito grande, porque se sabe que hoje, muitas vezes, até esta construção que permite o apoio dentro da Assembleia. Aquela maioria que nenhum governador quer abrir mão, nem os atuais, nem os próximos, nem o presidente da República, nem o prefeito na sua cidade. Agora, como equacionar isso? De repente, pode haver um acerto entre as partes e o governo ceder em algumas situações. Eu acredito que é muito difícil, na prática, retirar este benefício, porque é algo que os deputados contam, a base conta, e cá para nós, até o Executivo, porque é justamente quando ele consegue fazer as relações. Muita gente criminalizou a política. Não pode ter acordo, porque acordo é conchavo. Não, acordo é acordo. Na vida normal, na vida real e, inclusive, na vida legislativa com o Executivo. É esse tipo de questão que tem que ser transparente. Pelo menos o orçamento impositivo é transparente. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O assunto agora é emprego aqui no Band Cidade. Santa Catarina tem mais de 9 mil vagas de trabalho à disposição no Cine. Confira. São oportunidades para cargos variados e para todos os níveis de escolaridade. No total, 9.138 vagas de emprego estão disponíveis em Santa Catarina. Dessas, 107 são para pessoas com deficiência. O município de São Miguel do Oeste é o que mais tem vagas, 1.186. Em seguida, está Brusque, com 903 vagas, Concórdia, com 731 e Chapecó, com 647. Para se inscrever, os interessados devem procurar uma das unidades Cine em funcionamento. É necessário apresentar RG, CPF e carteira de trabalho. Em alguns municípios, o atendimento está sendo via agendamento feito por telefone. O acompanhamento das vagas também pode ser feito pelo aplicativo do Governo Federal, Cine Fácil, ou pelo portal Emprega Brasil. E por falar em emprego, Santa Catarina fechou setembro com saldo positivo na geração de vagas formais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o CAGED, estão aqui no nosso telão. Vamos a eles. Em setembro foram 124.105 admissões e 106.276 demissões. Está um saldo positivo de 17.829 vagas formais abertas, uma alta de 0,77%. Foi o melhor resultado entre os estados do sul do país. Agora o acumulado do ano.
Foram 1.079.000 admissões, mais ou menos, e 902.000 demissões. Dá um saldo positivo de 176.789 vagas abertas, alta de 8,18%. Foi o terceiro melhor saldo, atrás dos estados bem mais populosos, que são São Paulo e Minas Gerais. Agora o desempenho por setor, já está aqui no telão. Serviços liderou a geração de vagas formais com 7.759 postos abertos. A indústria veio na sequência, 4.549, comércio 4.273 e a construção 1.077 vagas formais abertas. A massa de ar seco mantém o tempo estável em Santa Catarina nesta quarta-feira. Você confere agora os detalhes na previsão do tempo. O dia vai ter sol entre nuvens em todas as regiões de Santa Catarina. Tem previsão de chuva fraca apenas para o litoral norte do estado. As temperaturas vão estar mais baixas ao amanhecer, com chance de geada nas áreas mais altas do Planalto Sul. Durante o dia, temperaturas em rápida elevação. Em Florianópolis, mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em Itajaí, variação entre 19 e 28. Em São Joaquim, 4 graus de mínima e 24 de máxima. E em Chapecó, mínima de 16 e máxima de 29 graus. Mudanças na Chapecoense, com uma sequência de resultados negativos que parece não ter fim na Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Pintado pediu demissão e não é mais o treinador da Chapecoense. É o destaque do esporte de hoje. O anúncio oficial veio em uma entrevista coletiva comandada pelo presidente Gilson Sbeggen, pelo vice-presidente João Stakonski e pelo superintendente Neto. Ao lado dos três, o técnico Pintado. De acordo com a diretoria, a saída foi em comum acordo. A gente sabe que não eram os resultados que nós esperávamos, então a gente sai um pouco frustrado nesse sentido, mas satisfeitos pela pessoa que você demonstrou, pelo profissionalismo que você se entregou ao nosso clube nesse período. Então, nós só temos a agradecer, Pintado, um grande campeão, um grande vencedor. Pintado deixa o comando da Chapecoense com 14 partidas disputadas. Foram 6 empates, 7 derrotas e apenas uma vitória. Aproveitamento de 21%. Tenho certeza do que foi bem feito e também tenho a consciência do que não foi bem feito. As coisas acontecem, o futebol é dinâmico, como eu já disse. Repito, pela confiança dessas pessoas que estão aqui. Eu vou continuar, eu quero, se possível, continuar contribuindo de alguma maneira. Só acho que, como treinador, nesse momento, o futebol precisa de algo diferente. Além do técnico Pintado, o diretor executivo Carlos Quila também deixou o clube. A Chapecoense é a lanterna na Série A do Campeonato Brasileiro e tem 99% de chances de ser rebaixada para a Série B em 2022. O governo do estado divulgou o calendário do ano letivo de 2022. Os novos estudantes vão poder se matricular no início de dezembro. O ano letivo na rede estadual de ensino vai começar no dia 7 de fevereiro de 2022. Já os professores iniciam as atividades antes, no dia 3 de fevereiro. No calendário divulgado pela Secretaria de Estado da Educação, o primeiro semestre termina no dia 16 de julho e o segundo semestre começa no dia 1º de agosto, com término marcado para 16 de dezembro. Os alunos com interesse em trocar de escola ou fazer nova matrícula devem fazer o pedido entre os dias 1º e 3 de dezembro pelo site matriculaonline.sed.sc.gov.br. As escolas que possuem mais pedidos de matrícula do que número de vagas farão o sorteio dos estudantes. Quem quiser concorrer a essas vagas precisa fazer a pré-matrícula entre os dias 17 e 19 de novembro. E a carteira de identidade vai mudar em Santa Catarina e já a partir do dia 3 de novembro. A nova carteira de identidade vai ter apenas um número que será a chave única de identificação. O novo documento vai ser emitido em 2 formatos diferentes. Para quem for renovar a identidade, o número do RG vai continuar no documento, mas em tamanho pequeno, para comprovar que esse dado já existia. Quem for fazer o documento pela primeira vez terá apenas o número do CPF. A mudança tem como foco unificar os dados para facilitar a identificação. Santa Catarina vai ser o primeiro estado do país a utilizar esse modelo.
O lançamento oficial do projeto do Instituto Geral de Perícias vai acontecer no dia 3 de novembro. Nós vamos juntar um número, né, que é um índice biográfico, com um número biométrico, que é o índice, que cada cidadão tem o seu. Então, a partir desse momento, vai se evitar fraudes nos documentos de identificação civil, né? O comércio vai aceitar esse documento com mais segurança. E a partir do momento que a gente começar a casar mesmo a impressão digital com o CPF, realmente vai se tornar um número único a nível nacional. Bom, o Instituto Geral de Perícias informou que até o dia 29 de outubro, próxima sexta-feira agora, o agendamento de horários no site do IGP para atendimento presencial vai estar bloqueado. Por causa das mudanças no sistema, não vai haver atendimento para a confecção das carteiras de identidade entre os dias 1º e 5 de novembro. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Encerramos a edição de hoje com imagens ao vivo para você. Em destaque, a capital de todos os catarinenses, Florianópolis, para você. Tempo bom na cidade. Você vê em destaque as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Ponte Colombo Salles, ponte Pedro Ivo Campos. Tanto para quem entra quanto para quem chega à ilha de Santa Catarina, o movimento é tranquilo nas duas pontes. 22 graus é a temperatura. Fique ligado, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.